Graça e paz, igreja. Quero convidar você para esse momento que vamos dar início ao nosso culto de adoração. O ambiente está consagrado, o Espírito Santo está na casa. Nós viemos adorar, exaltar o nome do Senhor, agradecer pela oportunidade, pelas ricas bênçãos que têm caído sobre a nossa vida, porque o Senhor generosamente tem nos visitado. E nós clamamos que a graça do Senhor venha sobre nós neste lugar. Quero convidar você para me acompanhar no Salmo 126. Salmo 126. Eu vou pedir aquelas pessoas que estão ali lá atrás, que venham para esse lado daqui, gente. Não vai ficar muito frio hoje. Temperatura boa, clima de montanha. É bom. Aí vocês procuram um lugarzinho que fica entre os ares, aí vai ficar mais confortável. Salmo 126. Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluias! Louvamos o nome do Senhor por isso, por essas promessas, por estas bênçãos que já nos visitam nesse tempo. Irmãos, a palavra vem dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor dá a oportunidade de testemunharmos da sua grandeza. Quando passamos por uma luta, uma provação, é porque os céus vai se manifestar com glória na nossa vida. Amém? Nós já sentimos que o Senhor está neste ambiente, o Espírito Santo está no nosso meio e vai nos conduzir na perfeita adoração. Curve a sua cabeça neste momento. Querido Deus e amado Pai, te exaltamos neste lugar porque o Senhor é santo. Tu és todo poderoso, ó Deus, e nós te engrandecemos neste lugar. Pai, a casa é tua, o ambiente é teu, as pessoas te pertencem, corações estão abertos para receber de ti. Vem nesta noite, ó Deus, no nosso meio, nos assistir com a tua graça e teu favor. Caminha, Deus, ao nosso redor, cortando todo laço, toda investida do mal, tudo aquilo que vem, meu Deus, escurecer nosso entendimento, tirar nossa atenção, que nessa hora seja rompido, seja quebrado, que o Espírito Santo venha crescer no nosso meio, que ele seja a figura principal, que ele ocupe o nosso pensamento neste lugar, que a tua presença, ó Deus, aqueça a nossa vida, de maneira que possamos curvar nosso espírito diante do teu, ó Deus, e te adorar com liberdade e perfeição. Nós te pedimos neste momento, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber o pregador da noite, o pastor Eduardo, amém? Que Deus possa usá-lo, que Deus possa derramar da sua palavra sobre a vida do seu servo. Vou pedir à igreja que fique de pé, estenda a sua mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós colocamos neste momento teu filho, Deus, debaixo da tua vontade, que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, conforme teu querer. Pai, faça-o transbordar com a palavra que vem dos céus para a nossa vida. Vem, meu Deus, nos instruir, vem nos ensinar. Nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se assentar. Quem tem sonhos aqui para ser realizados? Amém? Você crê que o seu sonho será realizado? Deus tem um plano para a sua vida e jamais será frustrado. O nosso Deus é maravilhoso demais. Amados, nós iremos falar a respeito de um sonhador.
dentre alguns na Bíblia, nós iremos falar de um. E eu quero aqui fazer uma síntese, justamente a respeito de José. Ou seja, José, a possibilidade de ele ter nascido era improvável para a ciência, porque nós sabemos que Raquel, sua mãe, ela não podia gerar filhos, porque ela era estéril, mas o Senhor, com a sua soberania, concedeu esse benefício a Raquel. E nós podemos observar de que o pai de José, Jacó, e depois teve o seu nome trocado para Israel, ele teve exatamente 12 filhos. Primeiramente, ele teve 4 filhos com Lia, que foi a sua primeira esposa. Depois, ele concebeu, também ele teve filhos também, no caso, com Bila, serva de Raquel, porque ela, não podendo ter filho, ela deu a sua serva para ele, e ali teve 2 filhos. Depois também foi dado a serva de Lia para ele, Zilpa, que teve mais 2 filhos, e depois novamente Lia veio a conceber novamente e teve mais 2 filhos. Aí nós estamos falando de 10 filhos, mas aí veio o milagre, veio a questão do sobrenatural na vida de Raquel, e Raquel concebeu, e foi dado aí o nome dessa criança de José. Esse foi o 11º filho de Jacó. E depois veio Benjamim, a qual Raquel veio a morrer no parto. Mas nós estamos aqui para falar de um homem a qual o Senhor concedeu a ele um privilégio no que diz respeito a sonhar e a fazer com que os sonhos sejam realizados. E eu já quero profetizar aqui na sua vida que o seu sonho, sendo o sonho de Deus, ele será realizado. Você pode tomar posse dessa palavra? Ele será realizado. Não tem como ser frustrado, amados. Os sonhos de Deus para a sua vida será realizado. Então, fazendo a questão dessa síntese dessa história de José, nós observamos de que no capítulo 30, nos versículos exatamente 22 a 24, fala a respeito do nascimento dele. Então, ele nasceu e ele, com seus 17 anos, ele já teve um sonho. Os sonhos de José não eram qualquer sonhos, eram sonhos proféticos, eram sonhos de coisas que ainda iriam acontecer. E quando ele contou esses sonhos para os seus irmãos, ali já começou um problema seríssimo. E antes disso nós vemos Jacó, o seu pai, dando honra a ele, preferência a ele, dando a ele uma túnica. Essa túnica representava algo importantíssimo naquele período. E justamente a forma que estava sendo dada a túnica para José. Porque aquilo ali representava favor, ou seja, favoritismo. E era isso que a Bíblia nos relata a respeito de Jacó para com José. Ele tinha preferência por esse filho. Porque a Bíblia fala que foi o filho da sua velhice, da sua idade avançada. E ali nós observamos de que quando José, com seus 17 anos, sonhou, ele relatou os seus sonhos para os seus irmãos. Irmãos, eu quero falar o seguinte para vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, não conta o seu sonho para ninguém. Não é isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, entenda algo da parte do Espírito Santo para você. O que é o plano de Deus para a sua vida não tem como ser interrompido. Então, o detalhe aqui não é se você contou o sonho ou deixou de contar o sonho. Evidentemente que você tem que saber para quem é que você está contando o seu sonho. Não é que ele não vai ser realizado, mas pode-se criar alguns obstáculos sem necessidade. Mas não deixará de ser realizado. Eu posso ouvir um amém? Não vai deixar de ser realizado. Então aqui o problema, porque as pessoas, porque aconteceu isso, porque José foi e relatou os seus sonhos para os seus irmãos. Mas tinha que ser relatado, porque era algo que ainda iria acontecer e que o Senhor tinha revelado para ele. E que sonho foi esse? Foram 2 sonhos. O primeiro sonho foi de que José se viu no campo com os seus feixes e os seus irmãos também. E ali a Bíblia relata de que o feixe de José se levantou e de que o dos seus irmãos se curvaram diante dele. Ou seja, 11 feixes se curvaram diante de José. Os irmãos já não estavam felizes por ter recebido a notícia de que ele recebeu a túnica e a preferência do seu pai. Ou seja, ali a Bíblia fala que os seus irmãos passaram a odiá-lo mais ainda. É essa expressão que a Bíblia usa. Ou seja, eles já estavam odiando ele e passaram a odiar mais ainda.
porque ele revelou aquele sonho para os seus irmãos. Mas não parou por aí. A Bíblia fala a respeito de outro sonho, que ele também relatou, e que nesse caso seu pai também ficou sabendo, que falou que o sol, representando o seu pai, a lua, sua mãe, e 11 estrelas iriam também se curvar diante dele. E ali, os irmãos o odiaram mais ainda. Então, fique sabendo de algo. Entenda o que eu vou falar para você. Possa ser que muitas pessoas tenham odiado o sonho que Deus falou que vai realizar na sua vida. Mas ele será realizado. E essas pessoas terão que entender que os seus sonhos são os sonhos de Deus. São os sonhos de Deus. E quando a gente parte para esse princípio da questão da revelação dos sonhos para os seus irmãos, e ali para o seu pai também, a gente observa de que o seu pai pediu para que ele fosse checar, ou seja, fosse lá averiguar como que estavam os seus irmãos no compromisso que eles estavam fazendo no campo. E assim ele foi. A Bíblia diz que os seus irmãos o avistaram de longe, e ali eles já começaram a tramar o que estava no coração deles. Falou assim, olha, lá vem o sonhador, deixa ele chegar aqui que nós vamos matá-lo. Olha só o que os irmãos do próprio o sangue estavam planejando para a vida de José, querendo ali, ou eles pensando que iria destruir o projeto de Deus na vida de José. Assim como não aconteceu na vida de José, não vai acontecer na sua vida. Não será destruído aquilo que Deus prometeu para a sua vida, entenda, há de ser cumprido no tempo dele, no tempo determinado dele. Então, irmãos, quando a gente vê isso, a Bíblia fala que o primogênito de Jacó era chamado Rúben, e Rúben, ele teve uma iniciativa, ele falou assim, não vamos matar, não vamos derramar sangue inocente, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele na cisterna, vamos jogar ele num poço e deixar ele lá. A primeira coisa que fizeram quando José chegou próximo dos seus irmãos foi arrancar a sua túnica. Ou seja, olha a questão, irmãos, o que a inveja faz? O que a inveja faz? Muitas vezes as pessoas querem arrancar aquilo que Deus concedeu, a oportunidade que você tenha, e elas invejam isso. Elas querem ter a mesma coisa, por isso que nós não precisamos ter aquilo que outra pessoa recebeu. Aquilo que a outra pessoa recebeu é dela. O que é nosso, o que nós devemos trabalhar é no que é nosso. Isso é que é para nós administrarmos. E ali nós vemos essa questão. Então começa uma trajetória, nessa síntese que eu estou fazendo aqui sobre a vida de José, já começa numa situação de inveja, de ser jogado num poço ou numa cisterna, e ali começa uma trajetória, porque eles não se deram por satisfeito. Você consegue entender o que o Espírito está falando contigo? Muitas pessoas não vão se dar por satisfeito, porque irão ver você prosseguir para alcançar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E quando nós observamos, o que eles fizeram? Rúben, com a sua sugestão de ter jogado ele na cisterna, tiraram José da cisterna e venderam ele para os ismaelitas, a qual eles levaram para o Egito, no qual José foi vendido como escravo para Potifar, e foi o principal na casa de Potifar. Ele foi tão importante porque a Bíblia diz de que o Senhor estava com ele, assim como o Senhor está contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus? O Senhor está contigo. Não importa o que vão fazer, não importa como vão se levantar, o Senhor permanecerá com você. E nós observamos que ele foi o principal da casa de Potifar. Potifar concedeu a ele tudo, que ele pudesse fazer tudo que ele quisesse na casa dele. Mas ele falou somente uma coisa, que ele não possuísse a sua mulher, que ele não tocasse em sua mulher. E José respeitosamente assim o cumpriu com esse compromisso, cumpriu com aquilo que o seu senhor, no caso Potifar, havia dado a ordem para ele. Mas só que as calamidades, ela vem de uma certa situação que muitas vezes quer nos surpreender e quer nos fazer paralisar, quer nos fazer desistir.
Mas José, em nenhum momento, a Bíblia em nenhum momento relata de que José pensou em desistir naquilo a qual o Senhor havia concedido para ele através de sonhos, de algo que eu estou falando aqui, coisas futuras, coisas que ainda iriam acontecer. E nós observamos ali de que a mulher de Potifar, ou seja, assediou José. Só que José, por respeito ao seu Senhor, e por respeito principalmente a Deus, ele fugiu daquela situação. Por isso que a Bíblia nos relata de uma forma bem direcionada de que nós devemos fugir da aparência do mal. E José, assim, respeitosamente fugiu. Mas essa mulher abençoada agarrou José e ainda conseguiu tirar a parte, uma peça de sua roupa. E ela foi e comunicou ao seu marido, falando que ele havia, ou seja, tentado possuir ela, e assim ficou ali uma peça de roupa. E para onde que José foi? José foi parar na prisão. E a história continua. O sonho ainda não havia se concretizado, porque ele tinha que ter um término, esse sonho tinha que ser concretizado. Essa profecia tinha que ser concretizada. E nós vemos ali que ele foi acusado de que ele foi colocado ali pelo próprio Potifar na prisão. E vem a questão de que José continuava recebendo favor da parte de Deus na vida dele, porque ele era reto, ele era íntegro naquilo que ele fazia. E nós vemos que dentro da cadeia, o dom que ele recebeu de Deus ainda continua sendo exercitado, porque ali o copeiro e o padeiro tiveram também um sonho e pediram que fosse revelado. O interessante do dom de José é que não era somente sonhar, ele sonhava e ele interpretava os sonhos. E ali ele interpretou tanto o sonho do copeiro quanto do padeiro, falando que o copeiro iria retornar às atividades junto ao rei, porquanto o padeiro não iria. E aconteceu justamente como José falou. Só que José pediu um favor ao copeiro: quando você estiver em frente ao rei, fale de mim para ele. Fale de mim para ele. Só que muitas vezes, amados, é por isso que quando você faz alguma coisa, você não precisa ficar, você não tem que fazer contando com alguma coisa como retorno. Faça com amor. Faça com amor. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele deu o seu único filho que morresse naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. E vivendo uma vida, não qualquer vida, mas uma vida com abundância. E não somente aqui uma vida com abundância, mas uma vida na eternidade para com Ele. Então, quando nós viemos fazer alguma coisa, não venha querer fazer com que você venha ter um retorno. Até mesmo porque aquele copeiro esqueceu. Ele esqueceu. E quantas vezes as pessoas esquecem daquilo que você fez? Mas o importante é que você fez. E passou o tempo. E veio os sonhos de Faraó. E aconteceu que ele teve uma necessidade de que aqueles sonhos fossem interpretados. Aí o copeiro veio e lembrou. Lembrou porque o Espírito do Senhor fez com que ele lembrasse. Lembra daquele que revelou o seu sonho, ainda quando você estava encarcerado? E ele foi e comunicou ao rei. E ali a Faraó, no caso. E no caso ali, José foi colocado diante de Faraó e foi ali revelado tudo o que tinha que ser revelado. Então, amados, o que nós entendemos? Que Deus tem um plano para mim e tem um plano para você. E que você saia com isso guardado no seu coração. Jamais será frustrado. O plano que Deus tem para a sua vida jamais será frustrado. Eu separei aqui 3 pontos e eu quero estar lendo com vocês em Gênesis, no último capítulo, no capítulo 50, a partir do versículo 15 até o versículo 21, que fala a respeito da magnanimidade de José para com seus irmãos. Gênesis capítulo 50, de versículos 15 a 21. Olha como a Bíblia nos relata. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir
certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela oração, Pai, que foi feita pela minha vida, Senhor, e em conformidade com a tua palavra, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, nós vemos aqui, finalizando toda essa história dos sonhos que Deus deu a José, a qual ele revelou aos seus irmãos, que houve essa perseguição, que houve essa inveja, que vivendo um tempo de remorso pelo aquilo que eles fizeram, porque o que acontece? A túnica foi invejada, a túnica foi tomada, a túnica foi manchada de sangue, foi entregue a seu pai, eles mentiram, e tudo aquilo eles descarregaram por anos e anos essa questão desse remorso. E eu quero destacar, mediante essa palavra, três pontos importantíssimos. Ou seja, nós estamos falando aqui que os sonhos de Deus para a sua vida jamais serão frustrados. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Então guarde isso no teu coração, tá? Os sonhos de Deus para a sua vida jamais serão frustrados. O primeiro ponto que eu quero destacar é: quem não tem sonhos, não permite que outros tenham. Quem não tem sonhos, não permite que outros tenham. E nós vemos isso, observamos isso justamente nos irmãos de José. Ou seja, os irmãos de José não tinham sonho, eles não tinham projetos, eles não tinham planos. E eles queriam impedir aquele que tinha sonho, que era o seu irmão José. Então, muitas vezes, você tem que entender isso. Tem pessoas que não é para que você venha compartilhar. Por isso que eu falei assim, não importa para quem você compartilhou, porque o plano de Deus será realizado sobre a sua vida. Mas o que nós devemos entender é que muitas vezes nós mesmos somos prejudicados porque nós revelamos aquilo que não deveríamos revelar para algumas pessoas. Pessoas que não estão na mesma ligação para com Deus. Então isso nos impede de alcançarmos o objetivo que Deus tem para nossas vidas. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos a alcançar o objetivo que Deus tem para nossas vidas. Então aqui nós observamos de que aqueles que não têm sonho, eles querem atrapalhar, eles querem interromper. Ou seja, então vem a inveja vem seguido de ódio, uma questão de querer tramarem, uma questão de uma morte, destruir, acabar com a vida, acabar com o sonho totalmente. Mas se prosseguiu, porque se tinha um plano. Se tinha um plano, e esse plano não foi qualquer plano. A gente pode observar que nós não somos destruidores de sonhos, nós somos alvos dos sonhos de Deus. Ou seja, eu e você não somos destruidores de sonhos, nós somos alvos dos sonhos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui determinando no Senhor de que nós iremos tomarmos posse daquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Nós iremos tomar posse. Então possa ser que o tempo tenha passado. Para José o tempo teve que passar. Existe todo um processo. E é sobre esse ponto também que eu quero falar aqui. Todo sonho tem um processo. As coisas não são imediatas. As coisas não são conforme o meu imediatismo, a forma que eu quero que aconteça. Esse processo precisa acontecer. E aconteceu na vida de José. Por isso que ele passou por todo esse processo. Mas em nenhum momento, amados, a Bíblia nos relata de que José desistiu dos sonhos que Deus havia revelado para ele.
Qual é o plano que Deus tem para a tua vida? Qual é o projeto que Deus tem para a tua vida? Você sabe qual é. Então o que você precisa trazer para você é essa intimidade, é essa certeza, essa clareza daquilo que Deus prometeu para a tua vida, porque vai ser cumprido, amados. E o que você tem que entender é que o Senhor, o Deus que nós estamos tratando aqui, que nós estamos falando, o Deus a qual nós servimos, Ele será honrado através da tua vida. Ele será honrado através da tua vida, porque os sonhos de Deus jamais serão frustrados. As consequências dos não sonhadores, dos interruptores de sonhos, são sentimentos de culpa, remorsos, eles ficaram assombrados por anos, conflitos dentro da família, um sofrimento prolongado com o peso da mentira e do pecado, ou seja, tudo isso. Então o que você tem que entender é o seguinte: deixa Deus tratar daqueles que estão tentando impedir os seus sonhos. É Deus que vai tratar, não é você que tem que tomar uma decisão sobre a vida deles. A única coisa que você tem que fazer é orar por essas vidas. É orar por essas vidas, porque você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida, e você sabe que isso vai acontecer, porque é o plano de Deus para a tua vida. Então, ponto final. Não tem como ninguém interromper. Então a única coisa que eu posso fazer é orar por esses destruidores de sonhos. Aqueles que não querem ver o sonho que Deus prometeu para a sua vida ser realizado. Eles só vão perder tempo. Eles só vão viver consequências. Olha o que esses irmãos viveram. Uma questão de remorso, amados. Uma questão de um pecado que eles levaram. Ficaram em silêncio. Ou seja, não se abriram com seu pai. Eles poderiam muito bem chegar ali até o próprio Rubem, que foi o iniciador de não tirar a vida, mas de mandar jogar o seu irmão ali na cisterna, e ter falado: espera aí, nós pecamos contra Deus e contra o nosso pai, vamos lá, vamos falar com eles, vamos falar o que aconteceu, vamos dizer que nós estamos arrependidos, vamos atrás do nosso irmão, para onde que ele foi vendido. E é isso, irmãos, é isso que as pessoas têm que entender, porque elas não vão destruir os seus sonhos, então o que cabe a elas é se arrependerem daquilo que elas cometeram. E as pessoas não estão se arrependendo, as pessoas não estão se dando a oportunidade de se arrependerem, mas isso cabe Deus com eles. O que cabe a você é tomar posse daquilo que Ele prometeu para a tua vida. Isso aqui cabe a mim e que cabe a você. Os sonhos que Deus prometeu para a minha vida, nenhum de vocês irá receber, porque o sonho é para mim, o plano é para mim, o projeto é para mim. Aquilo que Deus prometeu para você é para você, não é para mim, e você vai receber da parte de Deus. Então, a questão deles é essa. Eles vivem numa questão de remorso porque eles ficam se remoendo, eles ficam entendendo o quanto que eles foram prejudicados e tentar atrapalhar um projeto de Deus para a tua vida, e isso não vai acontecer. O outro ponto que eu quero destacar aqui é: sonhos vindo de Deus sempre serão realizados, porém existe o processo. Existe o processo. Nós vemos ali que Potifar, tendo ali a sua esposa acusando a José para que ele fosse para a prisão, e ali o plano de Deus continuando. Irmãos, o que nós precisamos entender, de que tudo isso que José passou, eu não posso falar aqui com toda a convicção, mas eu posso aqui conjecturar que eu e você não estamos passando o que ele passou. Eu e você estamos partindo para alcançarmos o plano de Deus para nossas vidas e não passamos o que ele passou. Muitas vezes estamos sendo acusados, mas não estamos indo para a prisão. Não estamos sendo injustiçados, como muitos têm sido injustiçados. Muitas pessoas têm ido para a prisão injustamente. E nós vemos casos e casos aí que a justiça erra. Porque o nome da mãe era igual, porque o nome do pai era igual, porque o nome dele era igual, e coloca ali a pessoa com uma facilidade tremenda. E não adianta você chegar ali e falar assim: mas eu não tenho culpa de nada.
E muitas vezes ainda apanha porque você ainda usa essa expressão. Então aqui nós vemos que existe um processo, e esse processo, ele vai se passar, e você vai vencer. Você pode glorificar a Deus? Você vai vencer, você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para a tua vida, entenda isso, você vai alcançar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Os sonhos de Deus na sua vida jamais serão frustrados. O maior problema e mais decepcionante, geralmente, são os de perto. Sabe por quê, amados? Porque a facada que mais dói é a facada de perto. A Bíblia nos relata de que os irmãos de Jesus, tentaram atrapalhar o plano de Jesus como o próprio Deus. Eles não acreditavam que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus e que era o próprio Deus. Eles não acreditavam. E ali também eles tentaram atrapalhar essa trajetória, o ministério de Jesus, que não podia acontecer, não tinha como acontecer. Nós vemos que assim foi com os irmãos de José, nós vemos que assim foi com os irmãos de Davi. Lembra quando seu pai também, Jessé, falou assim: Davi, vai lá nos seus irmãos e vê se está tudo bem, vê se eles precisam de alguma coisa. E Davi foi aos seus irmãos, e o que acontece? Ele vê aquela situação de Golias, o filisteu, se levantando contra o povo de Deus, e ele fala: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para falar assim no povo de Deus? Quem é ele? Quem ele pensa que é? E ali começou Davi, num projeto que Deus tinha para a vida dele, num sonho que Deus tinha para a vida dele, começando a ter uma imensidão de fatos ocorridos através daquilo que Deus havia prometido para ele. Mas quem se levantou contra Davi? Os principais que se levantaram contra Davi? Os seus próprios irmãos. Se nós vemos a história de Caim e de Abel, por questão de inveja, Caim tirou a vida de Abel por causa de inveja. Irmãos, nós somos um povo que nós nos contentamos com aquilo que Deus tem nos dado. Você pode glorificar ao Senhor? Nós temos nos contentado com aquilo que Deus tem nos dado. E uma coisa eu tenho certeza, não tem nos faltado nada. Não tem nos faltado nada. E muito pelo contrário, tem sido acrescentado muito além daquilo que nós merecemos. Então, a pior facada é aquela que é mais próxima. A gente vendo aqui os próprios irmãos tentando atrapalhar algumas trajetórias, mas não tinham como ser frustrado, porque os planos eram os planos de Deus. Então, nesse processo, existe um tempo determinado. Sonhar é estar firme em busca dos sonhos de Deus para nossas vidas, é saber, na verdade, viver alinhado com a sua vontade. Essa questão do processo aqui, eu preciso entender de que eu tenho que estar alinhado com o próprio Deus, porque não adianta eu sonhar um sonho que não é o sonho de Deus, porque existem vários tipos de sonhos, amados, mas o sonho de Deus, é aí que nós estamos falando aqui, é por isso que ele não será frustrado, porque o sonho é do próprio Deus para a sua vida. E quando nós falamos de sonhos, nós estamos falando aqui de planos de Deus. E quantos sonhadores tiveram na Bíblia? E o que deixou de acontecer nesses sonhos? Que eram os sonhos de Deus? Nada deixou de acontecer. Nada deixou de acontecer. E assim permanece na minha e na sua vida. Não deixará de acontecer. Então, quando eu tenho que entender que esse processo precisa ser passado, e você possa estar vivendo em um processo ainda não ter realizado o sonho de Deus sobre a sua vida, entenda, esse processo vai passar e você irá realizar o sonho de Deus na sua vida. Jeremias 29:11. Coloca na tela aí, por favor. Olha o que Jeremias fala. Porque é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz quem?
o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que Deus tem para mim e tem para você? São planos, são projetos, e Ele sabe que esses planos terão que ser cumpridos. Irmãos, então entenda isso, se posicione, nós iremos falar isso no terceiro ponto, é posicionamento. Eu preciso ter posicionamento, eu preciso entender de que aquilo que Deus planejou e que Ele colocou para que seja executado através da minha vida, será executado. Os sonhos deles vão muito mais além do que possamos imaginar. Olha a situação de Jó. Jó teve 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, os filhos partiram. Jó teve 7.000 ovelhas, Jó teve 3.000 camelos, Jó teve 500 juntas de bois, teve 500 juntas, qual é o outro animal aqui? Vamos ver. De jumentas, amém, de jumentas. E o que acontece? No final, o plano de Deus veio em dobro para Jó. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu já tive a oportunidade de falar aqui, que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas olha só, Jó não teve o dobro de filho. Quem foi que disse para você que não teve? Você sabe quando você perde alguma coisa? É quando você não tem como achar aquela coisa. Mas Jó bem sabia onde seus filhos estavam. Você pode glorificar a Deus? Os seus filhos estavam com Deus. Os seus filhos estavam com Deus. Ele bem sabiam disso. Por mais que houve uma rebeldia da parte dos filhos, mas a intercessão de Jó por cada um deles, Jó sabia onde estavam seus filhos. E quando Jó teve novamente mais 7 filhos homens e mais 3 filhos mulheres, você pode também considerar que Jó também recebeu em dobro. E quando nós falamos a respeito dessa questão, amados, a Bíblia agora não fala que Jó não teve a mesma quantidade que ele teve. Ele já não tinha mais 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000 ovelhas. Ele não passou a ter mais 3.000 camelos, ele passou a ter 6.000 camelos. Ele não passou a ter mais 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentas. Ele passou a ter agora 1.000 juntas de bois e 1.000 juntas de jumentas. E fora tudo aquilo que foram retribuir para Jó, foram levar para Jó, porque é a promessa de Deus. A promessa de Deus tem que ser cumprida, amados. Não estamos falando aqui de uma história sem H, estamos falando de uma história de fato real. A história de Jó aconteceu sim, e hoje é um grande legado para nós. E muitas vezes ficamos aí falando, né, ou recebendo, pô, você tem paciência de Jó. Esquece, está muito distante, Aí Provérbios capítulo 16, versículo 3, fala assim, consagre os seus sonhos, os seus planos e seja bem sucedido. Então o que eu tenho que fazer é consagrar os meus sonhos, porque são os planos de Deus para a minha vida. Então consagre, viva, espere, aguarde. É somente um processo, E tudo está passando tão rápido. Isso quer dizer que o seu sonho, para ser realizado, está muito mais próximo do que você possa imaginar. Você pode glorificar a Deus? Ele está muito mais próximo do que você possa imaginar. Ou seja, cada ano que nós estamos entrando, os anos estão passando rápido, os dias estão passando mais rápido, e mais próximo fica os nossos planos de serem realizados naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O terceiro e último ponto, eu quero destacar aqui que para alcançar os sonhos de Deus, eu preciso ter posicionamento antes, no processo e no objetivo alcançado. Ou seja, o que é isso? Os versículos que nós lemos aqui, nós vemos que após a morte do seu pai, o que os seus irmãos pensaram? Olha o que o remorso faz. Olha o que a consequência do pecado faz. Olha o que a Bíblia fala que eles falaram. Agora que o nosso pai morreu, o nosso irmão irá se vingar de nós. Irá trazer para nós todo o mal que nós cometemos a ele. Mas olha o que José falou para eles. Por acaso estou eu no lugar de Deus?
Por um acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, o mal que vocês intentaram contra mim foi o plano de Deus. Meus irmãos, isso é questão de convicção, isso é questão de fé, isso é questão de entender o que Deus tem para mim e tem para você. Então não desista dos seus sonhos, não desista, não venha fazer com que os seus planos venham sumir da sua frente. Não, ele tem que continuar, e você tem que entender de que você vai tomar posse e de que você vai viver os planos de Deus para a tua vida. Você tem que entender isso. E aqui nós observamos de que os irmãos dele chegaram e falaram assim: olha, agora acabou, agora chegou o momento dele chegar e pagar a nós tudo aquilo que nós fizemos para com eles. Você sabe o que isso quer dizer? Eu vou falar aqui numa linguagem bem atual para nós. Você já deve ter ouvido, e por muitas vezes, quando as pessoas falam assim: ele vai comer aqui na minha mão, vai comer bonitinho aqui na minha mão, ele vai vir chorando para mim. Não é isso que as pessoas falam? Mas não foi isso que José fez. Sabe o que é isso? É posicionamento. Processo, no meio do processo e quando se finaliza o processo. Sabe por quê? Porque José em nenhum momento ele teve essa autossuficiência de chegar ali e falar: os meus irmãos, pelo sonho que Deus me deu, eles irão vir comer nas minhas mãos. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. Quando ali o Egito era o ponto, era o foco de atendimento às necessidades em virtude dos sonhos que houve e de que José havia revelado e que aconteceu conforme José havia revelado, terras, povos e nações foram lá para o Egito para atender às suas necessidades, principalmente de alimento. Principalmente de alimento. E ali ele recebeu os seus irmãos, recebeu o seu pai, ele os tratou como deveria tratar, eles acolheu toda a sua família, em nenhum momento ele se vingou. E até mesmo no final dessa história, dessa grandeza, da forma que José agiu com a sua família, em nenhum momento ele se colocou em uma posição de autossuficiência. Então, guarde isso no teu coração. Guarde isso, porque isso faz parte do processo. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. E nesse processo, eu preciso de posicionamento. Eu vou falar algo aqui para que eu possa terminar. Você até entende qual é o sonho e o plano de Deus para a tua vida, mas ele aparentemente está retardando, e possa até ser que não seja somente aparentemente, possa ser que ele esteja se retardando verdadeiramente. É porque muitas vezes nos falta posicionamento. Sinta-se impactado com isso que eu estou falando, porque muitas vezes nos falta posicionamento. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou pensando naquilo lá na frente que eu não devo estar pensando. O que eu tenho que estar tomando posse para a minha vida é justamente aquilo que Deus tem para a minha vida. É o projeto que Ele tem para a minha vida. É o plano que Ele tem para a minha vida. É o sonho que Ele colocou para que eu pudesse entender de que há de acontecer. Há de acontecer. Então guarde esses 3 pontos. Aqueles que não sonham, aqueles que não têm planos, eles irão querer frustrar os seus sonhos. Mas você não irá parar. Você pode dar uma glória a Deus? Aqueles que não têm sonho e que irão querer frustrar os seus sonhos, eles não irão conseguir esse objetivo. O segundo ponto é: todo sonho tem um processo. Espere o processo determinado no tempo de Deus para a tua vida. E viva o sonho que Deus tem para a tua vida. E o terceiro e último ponto:
nós precisamos entender que nós precisamos termos posicionamento. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero orar por esse projeto que Deus tem para a tua vida, pelo sonho que Deus tem para a tua vida. E só existe uma forma. Só existe uma forma. Se eu não me posicionar conforme eu devo me posicionar como servo do Senhor e viver na integridade daquilo que Deus colocou para que eu viva, eu vou retardar esse sonho na minha vida. Então, você sabe, de repente, é um familiar que você já vem orando, de repente um filho, de repente um cônjuge, de repente um familiar mais próximo, de repente uma porta aberta, de repente um projeto que muitas pessoas estão falando para você, esquece, não vai dar certo, desista disso. É por isso que eu quero orar pela sua vida. E se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando contigo esta noite, e você está se posicionando mediante aquilo que Deus tem para a tua vida e que jamais será frustrado, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que você se levante e que você venha até aqui no altar. Nós vamos estar orando por esse projeto. E nós não vamos estar somente orando por esse projeto, nós vamos estar orando de forma que você irá testemunhar esse projeto aqui nesta igreja. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Esse projeto, ele será testemunhado aqui nesta igreja por aquilo que Deus fez na tua vida. Então eu só quero que você se levante, eu quero que você se coloque na frente, você venha com o seu sonho, você venha com o seu plano, você venha com o seu projeto, naquilo que Deus colocou para a tua vida, que ele não deixará de ser realizado, ele não deixará, ele não será frustrado, não será frustrado. O que cabe a você é tomar posse, o que cabe a você é ter posicionamento. Se posicione e tome posse daquilo. Não tem enfermidade, não tem cova de leões, não tem nada que vai impedir de você viver os sonhos de Deus na sua vida. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua presença, Pai. Senhor, e declarando, Pai, de que nós somos sonhadores sim, Pai, porque nós sonhamos os teus sonhos e os teus planos, Pai, jamais serão frustrados em nossas vidas. Então, Pai, tu sabes o plano que o Senhor colocou para cada um de nós, Pai, e nós iremos testemunhar daquilo que o Senhor fez, Pai, porque há de acontecer, Senhor. Porque aqueles que não sonham não irão interromper os nossos sonhos, Pai. Nós iremos alcançar, Pai, aquilo que o Senhor prometeu para nossas vidas, Senhor. Pai, nós entendemos, Pai, que existe um processo, existe um tempo, Senhor, e nós iremos esperar, Pai, com posicionamento, Senhor, esse tempo, esse processo, e iremos, Pai, cantarmos o hino da vitória. O Teu nome será glorificado, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, declarando diante primeiramente do Senhor, Pai, diante do Senhor, de que nós iremos estarmos testemunhando, Pai, aqui nesta igreja, aqui neste lugar, Senhor, Pai, o que o Senhor fez em nossas vidas, porque os Teus planos, Pai, foram realizados e serão realizados em nossas vidas. Igreja, tome posse da Tua vitória, tome posse da Tua vitória. Dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor e viva essa vitória em nome de Jesus.
Você pode ficar de pé. Nós louvamos ao Senhor por tudo que aconteceu nesse lugar. Os sonhos de Deus não caem por terra. Nós temos é que nos posicionar. E quando a gente fica assim, só aguardando de Deus, a resposta vem. Amém? Eu quero desejar a cada um de vocês realizações de sonhos. Que a semana que começa seja uma semana abençoada, seja uma semana onde você possa enxergar os planos de Deus para a tua vida. Irmãos, guarde uma coisa no teu coração: quando o céu vai agir, o inimigo costuma se antecipar. Então não desista, não desista. Se levantou uma luta na tua vida, pense numa coisa: vem algo grande por aí. Vem algo grande, vai acontecer algo poderoso. A luta de hoje não é para impedir o teu sonho, os teus projetos de acontecerem, não. É para testar a tua perseverança. Então se mantenha firme, creia, sustenta a tua fé diante do Senhor e desafie as dificuldades. Desafie as dificuldades e vença. Em nome de Jesus, amém? Curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu neste lugar. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, ó Deus. Pai, que os teus filhos comemorem, que eles festejem, que promovam, meu Deus, uma festa, onde o testemunho maior será a tua palavra. Pai, honra os teus filhos, leva-nos na tua graça e mantenha nossos passos firmes na caminhada, meu Deus, porque nada nesse mundo há que se comparar àquilo que o Senhor tem reservado para os que creem e aguardam em Ti. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome, pedimos que a Tua mão poderosa seja sobre os Teus filhos, onde eles estiverem. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, amada igreja, seja sobre a tua vida, onde quer que você esteja. E a igreja que é vencedora diz: amém. Então, uma semana abençoada.